Fala aí, pessoal. A paz de Cristo seja para com todos nesse dia de hoje. Eu quero deixar um texto aqui pra gente, uma meditação nossa. Eu dei uma estudada nele, eu até escrevi algumas coisas para ficar mais fácil para explicar, para ficar melhor de entender. Quero aproveitar para convidar vocês também para ir no culto amanhã na Igreja Evangélica Ministério Missão Almas, aqui em Guarará, próximo ao portal da cidade. Quero deixar esse texto para nossa meditação nesse dia de hoje, que a epígrafe diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem, capítulo 3 de Gênesis, que é assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e a deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 21, que diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Só até aqui. Amém? Então, quero deixar esse texto, a palavra no capítulo 2, antes do capítulo 3, ela nos fala em 17, que Deus deixa uma ordem, falando mais da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus, nesse texto, muito conhecido por todos, a queda de Adão e Eva, a fruta, às vezes é explicado como uma fruta, mas o texto, antes deles comer ou ter esse tipo de participação, a palavra de Deus, ela ensina o homem a ter limites na vida dele. Pois os limites são bons para a nossa vida, a gente impor limite na nossa vida, para a gente não cometer erros, tantos físicos ou espiritualmente. Então, às vezes é bom a gente colocar limites. E o primeiro limite que foi imposto por Deus, assim que foi criado o homem naquela época, foi de que ele tinha o livre acesso de comer de qualquer árvore. Mas tinha uma específica, vamos dizer, no meio do jardim, que não podia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não tirou dele, de perto dele, para ele não comer. Deus queria ver a obediência dele naquela época de Adão, tanto Adão e tanto Eva. Mas eu vejo algo que acontece nesse texto, é o que? A Bíblia fala que Eva está andando pelo jardim, de repente encontra a serpente, que era considerada a mais astuta do jardim. E acho interessante porque a primeira coisa que a serpente faz acerca da mulher não é falar para ela que o fruto é bom, não é falar para ela que é gostoso ou não. O que a serpente fala para ela nesse texto é tentar questionar a palavra de Deus. Como a serpente já chega falando assim: Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Então ela já chega tentando questionar a palavra de Deus, tentando retorcer aquilo que Deus disse, porque Deus não disse que eles não poderiam comer, disse que só tinha uma que não podia comer. É um questionamento, a serpente questionando a palavra de Deus. A mulher logo já sabe e responde: não. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores,
de menos a do conhecimento do bem e do mal. Essa não podemos tocar. Logo em sequência, a serpente joga mais um questionamento, que é o quê? Certamente vocês não vão morrer. Vocês vão descobrir ser como Deus, descobrir o bem e o mal. Eu vejo um questionamento da parte da serpente acerca do que Deus já tinha falado. E a mulher já sabia. E isso se repete nos dias de hoje. Questionamentos acerca da palavra que Deus liberou para mim ou para você, ou que acerca do que a própria palavra de Deus, ela nos confirma através de promessas. Isso acontece com Jesus Cristo quando Jesus estava na terra, que é qual? Jesus é tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4. E ele, mais uma vez, ele não diz que é bom. Ele tenta questionar a palavra de Deus. Como? Ele vira e fala assim, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele vira e responde com a própria palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aí mais uma vez ele tenta questionar a palavra de Deus. Se joga do alto do penhasco, que a palavra diz que Deus mandará ordem aos anjos para te socorrer. E aí Jesus responde mais uma vez, não tentarás o Senhor teu Deus? Então Satanás tenta apelar, porque ele tenta mostrar todo o luxo, toda a riqueza, para ganhar apenas uma pequena adoração. Ele oferece tudo só para Jesus se prostrar e adorar. Mas Jesus olha para aquilo tudo e fala para ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. Então a Bíblia fala que Satanás sai de perto naquele momento. Então nós somos confrontados pelo diabo a questionamentos em cima da palavra de Deus que parecem ser bons, mas são caminhos de morte espiritual. Aonde eu já vejo isso? No capítulo 3, assim que a serpente consegue enganar a Eva e ela passa e come do fruto, ali já começa o início de uma morte espiritual. Por quê? Porque deixou de ouvir a palavra de Deus e ouviu os questionamentos. Se eu tenho algo de Deus para falar para você e para mim, tome cuidado com os questionamentos que as pessoas ou o diabo possa estar fazendo com você acerca da palavra de Deus. Pois o que Deus falou, esse sim é para seguir até o final. Pois às vezes a gente não dá o devido valor ao não de Deus, pode nos trazer problemas. Não dá o teu devido valor ao não de Deus. Mas a gente também tem o sim de Deus. Nós temos o não e temos o sim de Deus. Nesse momento, até então, depois que ela come do fruto, não acontece nada, ela não repara que está nua, ela não abre os olhos, ela não entende nada. Por quê? Porque até então existe uma pessoa que até então é o cabeça, é o esteio da casa, que no caso ali dele, que era Adão e Eva, Adão era a cabeça. Por isso que quando a mulher come, ela não sente nada e ela não vê nada, não percebe que está nua. Mas quando a morte espiritual pega em alguém na nossa casa, e se a gente não prestar atenção, essa morte espiritual pode chegar até nós, como aconteceu com Adão. A morte espiritual tentou pegar Eva e conseguiu pegar Eva, só que ela não percebeu. Mas quando ele dá a fruta para ele e ele come, ali a Bíblia vai me dizer que os dois, de ambos os olhos, foram abertos. Então os olhos dos dois só foi aberto quando foi pego o cabeça da casa, quando foi pego aquele que Deus disse para tomar conta. Então os dois passam a ver aquilo que não era para ver. Um caminho que parecia ser bom, pois a Bíblia fala que a árvore era agradável e desejável. Parecia ser bom, pois houve um questionamento. É assim que Satanás faz. Eles tentam nos confundir, fazendo um questionamento acerca da palavra de Deus, mostrando outros caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos. Mas o final é morte. E nesse texto dá para entender muito bem que Deus não estava falando da morte física, nem Satanás, nem a serpente. A morte no qual Deus estava falando com eles é a morte espiritual. Por que a morte espiritual? Porque assim que eles descobrem que estão nus e que pecaram, eles começam a sentir o sentimento de culpa e começam a se esconder. Então dali em diante o relacionamento com Deus já não é mais o mesmo. Pois quando erramos e não confessamos os nossos erros,
nós começamos a se esconder e o relacionamento com Deus já não é mais o mesmo. Então o texto é lindo o texto, porque mesmo o homem tendo errado, tendo acontecido aquela toda situação, a Bíblia me informa que Deus desce no jardim para chamar os dois e para ouvir agora o questionamento deles. Agora aquilo que era uma atitude do diabo de questionar a palavra de Deus, por Adão não reconhecer que errou, ele também faz a mesma coisa. Como? Quando ele olha para Deus e responde: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto. Então quer dizer o quê? Ele fez a mesma coisa da serpente. Ele questionou a Deus por aquilo que já tinha sido falado, porque não foi confessado, não se autoconfessou, botou a culpa em alguém ou em alguma coisa. Quando não confessamos, nós começamos a colocar a morte espiritual a fazer parte de nossa vida e não conseguimos mais ter o mesmo relacionamento com Deus. Mas Deus é misericordioso e mesmo nessas todas as situações eu vejo um sim de Deus em cima disso, porque o homem errou, o homem fez errado, mas o texto vai me dizer em Gênesis 3:21 que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então assim, Deus tirou Adão e Eva do Éden, não foi porque eles pecaram, não foi só porque eles pecaram, não foi só porque eles desobedeceram. A Bíblia especifica que Deus tirou eles de lá para que eles não comessem da árvore da imortalidade. Então o texto vai me dizer algo lindo da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que mesmo nós seres humanos errar com Deus, Deus ainda tem uma chance para as nossas vidas. Que nesse texto diz que Deus faz uma nova veste para Adão e Eva, pois foi a nudez de Adão e Eva, mesmo tendo errado, Deus no final estava disposto a apagar a nudez de Adão e a nudez de Eva. Como? Fazendo novas vestes. O que eu quero deixar nesse texto é que se você errou, se você foi confundido ou enganado pelo diabo, ou enganado pelas pessoas e acabou cometendo algo, ou acabou se distanciando da presença de Deus, ou talvez hoje você não ora como você ora mais, ou talvez hoje você não tenha mais o relacionamento que você tinha antes com Deus, eu estou aqui para dizer para você nesse texto que independente do que você fez, Deus tem uma nova veste para tampar a sua nudez. Então esse é o texto que eu deixo. É uma meditação onde é bom a gente impor às vezes limites na nossa vida para a gente não atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Então que você possa ficar com essa palavra, possa compartilhar ela e ajudar muitas pessoas a terem força de novo, a conseguirem se reerguer, porque independente do que você fez no passado ou não, Deus está dizendo nesse texto, mesmo depois de tudo, que Ele tem uma nova veste só para tampar a tua nudez. Fica com essa palavra e Deus abençoe a sua vida.